Certo pregador, adepto da teologia da prosperidade, chegou a uma determinada igreja para promover uma campanha que duraria vários dias, e disse ele que no último dia da campanha seria o dia em que todos deveriam entregar o seu Isaac. Ele explicou o que era o Isaac. O Isaac seria a melhor oferta. E disse ele: Irmão, se você tiver um carro, venda-o e traga a oferta para nós. É o seu Isaac. Se você tiver uma casa, venda a sua casa. Traga o seu Isaac para nós. Se você tiver dinheiro no banco, saque e traga para nós. É o seu Isaac, a sua melhor oferta. Se você paga aluguel, não pague nesse mês. Faça um propósito com Deus. Traga o seu Isaac. E quando chegou no último dia da campanha, todos estavam ali, esperando para ver o que aconteceria. Mas o irmão, já com seus cabelos brancos, bastante idoso, pediu a palavra. E ele então, antes que aquele pregador fizesse o desafio final, em que todos ali, entregariam o seu Isaac, aquele irmão idoso abriu a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e disse: Irmãos, eu não vou falar muito. Eu quero apenas ler esta passagem. E ele leu Gênesis 22. E depois de ter lido, ele disse: Bom, como vocês perceberam, Abraão, de fato, subiu ao monte para entregar o seu Isaac. Mas Deus interveio e Abraão não ofereceu o seu Isaac. Ele levou o seu Isaac de volta para casa. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Círio Sanches Iborque. E esta é mais uma videoaula alusiva às lições bíblicas adultos da escola dominical da CPAD. Chegamos à lição de número 10. A lição de número 10 trata de um assunto muito importante, que é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O texto áureo está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que é parte da leitura bíblica em classe, e nos diz assim: e deu-lhe o dízimo de tudo, uma referência a Abraão, por isso que aparece aqui o seu nome entre colchetes. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui uma referência ao dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque. E a verdade prática diz o seguinte: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, porque muita gente às vezes contribui por obrigação e tal, um dever, eu sou obrigado. Não, aqui o autor deixa claro, logo na verdade prática, que se trata de um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Muito bem, vamos então ao estudo da lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A doutrina da mordomia cristã, talvez esse termo pareça um termo estranho aos mais jovens, mordomia, hoje em dia existe muito a forma coloquial, de empregar-se em mordomia numa referência àquela pessoa que tem uma vida boa, tranquila. Não, mordomia aqui no sentido de administração. Então, quando falamos da doutrina da mordomia cristã, é uma referência à administração daquilo que Deus nos tem dado. Tudo que Deus nos tem dado, a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo isso nós temos que saber administrar. Portanto, mordomia, nesta lição, tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não diz respeito, claro, aos privilégios vividos indevidamente por alguém. Então, esta lição, além de apresentar a doutrina da mordomia cristã, ela apresenta também uma contraposição, como estas lições são apologéticas, em defesa da igreja, falando das sutilezas de Satanás para desconstruir aquilo que nós, biblicamente, temos construído ao longo, a igreja do Senhor, ela tem construído sobre o fundamento que é Cristo, e o diabo quer desconstruir tudo isso, as doutrinas. E a doutrina da mordomia cristã, claro, pelo próprio nome, nós já sabemos que é uma doutrina bíblica. Então, o lado negativo que é apresentado nessa lição é que muitos maldosamente transformam o ensino da mordomia cristã
numa prática de barganha. Também tem uma referência aos que se posicionam contra a prática do dízimo, usando esses estereótipos aqui ligados ao evangelho da barganha ou à teologia da prosperidade. Então, aqueles que são inimigos do dízimo usam tais estereótipos como justificativa para a sua infidelidade, sobretudo a Deus. A lição de hoje, então, mostra que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Vamos, portanto, ao primeiro tópico, conhecendo o Evangelho da Barganha, que é um outro nome, claro, para a famigerada teologia da prosperidade. O primeiro ponto, dízimos e ofertas como moeda de troca. A doutrina da mordomia cristã, que é bíblica, claro, o próprio nome já disse, é cristão, de fato, é bíblico. Então, a doutrina da mordomia cristã, ela, como uma doutrina genuinamente bíblica, nada tem que ver com barganha. O autor cita, inclusive, aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler este versículo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. E por avareza, aqui Pedro está falando dos falsos mestres. Se você ler desde o primeiro versículo, você vai ver isso. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então aí está. O autor então cita esse versículo. Claro que é um versículo que se contrapõe à famigerada teologia ou evangelho da barganha. Eu citei aqui no início esse caso que não seria, que seria cômico se não fosse trágico, né? Ali da campanha da entrega do Isaac. E graças a Deus que teve ali alguém que se contrapôs. Mas isso é apenas um exemplo da teologia da prosperidade ou do evangelho da barganha, que é um evangelho baseado no pragmatismo, no hedonismo, em desafios, entregue isso, semeie que você vai colher. Então, leva as pessoas a contribuírem com segundas intenções, querendo receber algo em troca. E o nosso Deus, ele é generoso, ele nos abençoa mesmo quando nós somos fiéis. A própria Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, não é? Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, na versão corrigida de Almeida, porque infelizmente tem algumas versões por aí, como aquela versão na linguagem de hoje, que eu até brinco falando que a tradução para esse versículo é, na verdade, na linguagem do avarento, na linguagem do amante do dinheiro, porque ali pão se transforma em dinheiro, água se transforma em negócios, e quando você lê o versículo 2, então, você vê que parece que a Bíblia ali foi traduzida por alguém que gosta da bolsa de valores, de investimentos. Eu não tenho nada contra investimentos, eu também faço os meus. Claro, não muito ousados. Mas faço também, porque precisamos investir. Agora, tomemos cuidado, porque ali o princípio que nós temos em Eclesiastes capítulo 11 é o princípio da generosidade. Não tem nada a ver com investimento, com barganha, mas, infelizmente, a teologia da prosperidade é uma teologia reducionista. Ela consegue ver em passagens, tudo que a passagem está falando é sobre dinheiro. A teologia da prosperidade só vê dinheiro, só vê prosperidade financeira. Então Jesus montou no jumentinho, porque o jumentinho era o melhor meio de transporte da época, equivale aos Rolls Royce. Equivale a um carro Mercedes-Benz. Jesus também tinha uma casa na praia. Jesus tinha um tesoureiro porque arrecadava muito dinheiro. Então, a teologia da prosperidade, ela reduz a mensagem da Bíblia a uma mensagem de prosperidade financeira.
que a Bíblia, na verdade, diz que o cristão deve crescer, o servo de Deus, deve crescer em todos os sentidos, como uma árvore. No latim, prosperos, tem a ver com isso também, você prosperar, você crescer em todos os sentidos. A árvore, ela cresce para cima, claro, mas ela também cresce para os lados, ela dá frutos, ela também dá flores, frutos, e mais, ela não cresce só para cima e para os lados, ela cresce também para baixo, ela tem raiz. Então, a verdadeira prosperidade do crente é uma prosperidade em todos os sentidos, sobretudo uma prosperidade espiritual, uma prosperidade também no sentido horizontal, de se relacionar bem com as pessoas, mas sobretudo vertical na sua comunhão com Deus. E Deus também faz com que essa pessoa, se Deus quiser abençoar, não temos nada contra a prosperidade financeira, mas a pessoa que é abençoada financeiramente, ela deve ser generosa e ajudar o próximo. Então esse é o primeiro ponto. Dízimos e ofertas como moeda de troca é um ponto ligado à teologia da barganha. Eles utilizam o dízimo de maneira errônea, torcendo o que a Bíblia ensina. O segundo ponto, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Então o evangelho da barganha também tem a ver com legalismo. As pessoas começam a achar que a sua salvação vai depender também de desafios financeiros, de dar oferta, de contribuir. Quanto mais ela der, ela será cada vez mais santa e será salva por conta disso. Mas a salvação nós sabemos que é pela graça. A Bíblia é clara, tivemos um trimestre que tratou disso também, quando estudamos sobre o Sermão do Monte, e o ensino da Bíblia é claro, a graça de Deus. Tivemos uma lição também nesse próprio trimestre, creio que foi a lição número 2, sobre a graça, quando falamos ali também da graça barata e assim por diante, mas incentivamos que a salvação é pela graça, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o evangelho da barganha torna a prática do dízimo legalista, mecânica, e a salvação, nesse caso, deixa de ser pela graça e se torna uma salvação pelas obras, mediante a maneira como a pessoa contribui, se ela contribui muito, se ela ajuda a igreja e tal, e ela acaba sendo salva por conta disso. Isso é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Veja o que Paulo ensinou, por exemplo, em 2 aos Coríntios, vamos ler também esse versículo, 2 aos Coríntios, ou essa passagem, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. Nos diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Percebe que não tem barganha aqui? É generosidade. Não é dar para receber. Não é dar como se fosse um desafio, semeie tanto para colher tanto. Não, é generosidade. Deus abençoa o generoso? Claro que sim, nós temos prova disso na nossa vida. Quanto mais ajudamos as pessoas, mais Deus nos ajuda. Volta para nós, mas não porque nós estamos ofertando para isso. Não podemos ter esse pensamento. Agora veja o versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, diz ainda o versículo de número 5. Então, os adeptos da teologia da barganha, eles se apegam a passagens isoladas e às vezes querem induzir, os pregadores da teologia da prosperidade, querem induzir as pessoas a darem tudo que têm porque vão receber em troca. Uma passagem que os adeptos dessa teologia da barganha citam muito também
é Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o pregador diz, né? Você pode ter uma casa, você pode ter um carro, tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas você já leu o contexto? Paulo ali está falando que ele tinha aprendido a ter fartura, ele tinha aprendido a passar por necessidade. Então ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse ali que ele podia até passar fome, ele estava preparado, ele não negaria o Senhor de maneira alguma. Mas alguém dirá, não, o cristão não passa fome, que é isso, irmão Cílio? Isso é exagero. De fato, o salmista disse, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Mas, e se Deus quiser te provar? E se por uma questão probatória você tiver que passar fome, você vai negar a Jesus? Claro que não. Você vai ser fiel. Como a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Jesus falou, não é? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas os adeptos da teologia da barganha, do evangelho da barganha, que aliás eu abordo no meu livro, você que conhece o meu livro, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Eu não sei se ele está por aqui. Ah, está aqui, ó. Evangelhos que Paulo jamais pregaria, vai aparecer aí para você também. Nesse livro tem um capítulo sobre o Evangelho da Prosperidade. Se você quiser maiores informações, então adquira esse livro. Tem o link aqui para você conhecer, o link da CPAD, www.cpad.com.br/livros/Ciro. Você vai direto lá para o local onde estão meus livros. Eu tenho, por graça de Deus, 15 livros publicados pela nossa CPAD. Vamos ao segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Pois é, se por um lado você tem a teologia da barganha, ou o evangelho da barganha, por outro você tem o ataque ao dízimo, valendo-se justamente da crítica à teologia da barganha. Nós também criticamos a teologia da barganha. Mas os inimigos do dízimo, o que eles fazem? Eles se aproveitam de que os adeptos da teologia da barganha usam o princípio do dízimo indevidamente. Esses que atacam o dízimo, então, se valem disso para querer dizer, generalizando, que todos aqueles que falam a favor do dízimo são adeptos da teologia da prosperidade. É um grande desvio e aí nós entramos no campo das sutilezas de Satanás. Isso é também uma sutileza. Então, o primeiro ponto desse segundo tópico, o dízimo era uma prática da lei, é o que dizem aí os inimigos do dízimo. Não, o dízimo era uma prática da lei. É o que eles dizem. Eles se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para, portanto, se eximirem desse dever cristão. Eu digo que é um dever. Claro que o cristão contribui sobretudo por amor, mas assim como o autor da lição, eu também creio que o dízimo é também um dever. Veja, se formos comparar com a evangelização, por exemplo, nós evangelizamos por dever ou por amor? Por amor. Mas Paulo falou, se anuncio que não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E aí de mim se eu não anunciar o evangelho. Então ele tinha consciência, só que em outro ponto ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Ele tinha conhecimento de que ele evangelizava por amor, mas também ele sabia que pesava sobre os seus ombros a responsabilidade, o dever de pregar o evangelho. Fazendo uma comparação com a contribuição, que é outra forma de você, contribuição financeira, que é outra maneira de você servir a Deus, você está contribuindo, claro, sobretudo por amor. O amor de Cristo te constrange também a contribuir. Mas você sabe que você tem o dever de contribuir para a manutenção da obra do Senhor. Ah, mas tem pastores que estão se enriquecendo. Isso não anula o princípio de você contribuir. Você deve contribuir. Se você souber que alguém está desviando e tiver provas a respeito disso, você não é obrigado a contribuir para um ministério que está, na verdade, usando os recursos em prol da obra de Deus para outros fins. Mas se você está numa igreja e você está numa igreja séria, e o pastor prega a palavra, a igreja tem funcionários, a igreja precisa de manutenção,
A igreja também contribui com a obra missionária. O pastor também precisa ter um relativo conforto. Não estou dizendo que ele deve ser assim uma pessoa que viva regaladamente. Há pastores também que têm outro trabalho. Eu, por exemplo, sou pastor, mas eu não sou pastor de igreja. Eu tenho meu trabalho, eu escrevo livros, eu tenho esse canal no YouTube. Então, quer dizer, eu não estou vivendo do ministério propriamente. Agora, imagine da igreja. Agora, imagine uma pessoa que dependa disso, que seja um pastor em tempo integral. Então, eu recomendo, você que tem crítica sobre isso, leia O Pastor Pentecostal. Essa obra da CPAD poderá ajudá-lo a entender bem o que significa um ministério de tempo integral. Há muitos pastores que estão debaixo de uma pressão muito grande, a sua família sofre. E esse livro, inclusive, apresenta uma pesquisa sobre os pastores que sofrem de burnout. Estamos aí nos aproximando do mês de setembro. Setembro é um mês que combate o suicídio, a ideia do suicídio, né? O Setembro Amarelo. E você vai ouvir falar muito sobre a síndrome de burnout, aquela síndrome de esgotamento. Burnout é uma expressão no inglês que significa queimar-se por inteiro, tanto que em espanhol essa síndrome é conhecida como síndrome de queimar-se por el trabajo, porque os nossos hermanos não gostam de usar termos estrangeiros, então eles traduzem tudo. Agora nós, pelo contrário, preferimos o termo estrangeiro. Então nós falamos síndrome de burnout. Burn é queimar no inglês. E out, fora, né? Mas burnout forma um termo, uma expressão que significa queimar-se. É a síndrome do esgotamento, que é chamada de esgotamento no trabalho, né? O síndrome de queimar-se por el trabalho, porque começou a ser pesquisada no meio empresarial. Mas este livro mostra que o burnout, o esgotamento, ele tem atingido a muitos pastores e alguns, lamentavelmente, têm até se suicidado. Então tomemos cuidado com isso. A Bíblia diz, Paulo falou, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Para ter cuidado da doutrina, você tem que ter cuidado de si mesmo. E muita gente não entende isso, acha que o pastor não precisa de descanso, que o pastor não precisa de férias, que o pastor não precisa passear com a família, ter um momento de descontração. Então, cuidado com isso, isso é muito sério. E os inimigos do dízimo são contrários a quando encontram um pastor em férias. Olha lá, está gastando dinheiro dos fiéis. Cuidado, meu irmão. No tribunal de Cristo, muita gente vai se surpreender quando vier à tona aquilo que ela fez no passado, achando que estava fazendo bem e estava, na verdade, contrapondo-se à própria obra de Deus. Tudo se revelará naquele grande dia, diz a palavra de Deus, porque nós seremos julgados ali sobre tudo que tivermos feito por meio do corpo. Então esse é um primeiro ponto, o dízimo era uma prática da lei. É o que dizem, porque, na verdade, a prática do dízimo, como nós vemos no próprio texto bíblico desta lição, é um assunto recorrente, que já tratamos em várias lições da escola dominical. O dízimo é uma prática que antecede a lei mosaica. Já aparece lá em Gênesis, do capítulo 14, 17 a 20, quando Abraão deu dízimo ali para aquele sacerdote. Veja então que o dízimo, se nós fôssemos atrelar a uma ordem sacerdotal, seria a ordem de Melquisedeque, e não a ordem araônica. O dízimo está presente na lei, mas ele antecede essa dispensação da lei, ele antecede a lei mosaica. O segundo ponto, o dízimo como contribuição imposta. É o que eles dizem, não, a pessoa dá o dízimo porque isso é imposto. Não é imposto. Claro que há igrejas que ainda não estudaram a doutrina da mordomia cristã com cuidado e atrelam o dízimo à salvação e etc., como se fosse salvação pelas obras. É um erro, porque o dízimo não deve ser imposto. O dízimo, claro, resulta da generosidade, mas o crente deve contribuir, porque o crente é generoso. Então, o dízimo não é uma contribuição imposta. Mas os inimigos do dízimo entendem que o dízimo não deve ser praticado porque seria uma imposição.
Eles entendem que os fiéis devem ofertar quando quiserem, onde quiserem e com o valor que acharem mais conveniente. Mas, se eles lerem com atenção as epístolas de Paulo, perceberão, e o autor mostra isso com clareza, que Paulo recorreu ao princípio. Lembre-se de que a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. Pode, não pode, deve, não deve. Não, a Bíblia é também um livro de princípios. A Bíblia tem princípios. E por trás desses princípios você tem ensinamentos, você tem doutrinas. Paulo recorreu ao princípio do dízimo levítico. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Como viveria hoje um obreiro? O autor até propõe isso. Ele questiona isso. Como um obreiro hoje, né, considerando o ministério hoje análogo ao ministério, ao sacerdócio nos tempos veterotestamentários, como viveria um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente entregasse dízimos e ofertas na casa do Senhor, onde ele recebe os meios da graça? Então veja, um pastor de tempo integral não teria condições de ser mantido se todos os crentes pensassem dessa maneira, de maneira egoísta. Eu me lembro que uma vez eu li no Mensageiro da Paz o testemunho de um rapaz que trabalhava numa grande emissora, não convém citar o nome, e ali as pessoas se drogavam e ele também usava drogas e o seu salário ia embora com facilidade. O salário do mês ele gastava com drogas. Mas ele foi liberto, ele entregou sua vida a Jesus e ele começou a falar de Jesus, a andar com a Bíblia. E quando ele chegou no trabalho, os seus colegas começaram a zombar dele. Você vai dar 10% para o pastor, né? Vai dar o dízimo? E a resposta dele foi uma resposta que eu guardei quando eu li há muito tempo no Mensageiro da Paz. Qual foi a resposta? Eu prefiro dar 10% para a igreja e ficar com 90%, a dar 90% para a drogadição e não ter, às vezes, nem 10% para viver. Então, ele dava quase tudo para a sua vida, para alimentar a sua vida no vício das drogas, e quando ele se converteu, essa ordem se inverteu. Ele passou a viver do que ele ganhava e começou a construir uma vida, uma família, porque quem se converte verdadeiramente dá com prazer o dízimo. Eu falo com naturalidade, porque por graça de Deus, desde que me converti, tenho sido dizimista e Deus tem me abençoado, nada tem me faltado e eu dou com prazer. Não é porque, vou dar, porque se eu não der, alguém vai falar, ou eu não vou receber nada em troca. Não, não é barganha, é generosidade. É consciência de que a obra de Deus precisa ser mantida. Mas vamos ao terceiro e último tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então o autor aqui apresenta dois princípios. Primeiro, Deus, o Criador e Provedor. É o primeiro princípio da doutrina da mordomia cristã, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo é dele. Minha é a prata, diz Deus, meu é o ouro, tudo pertence a Deus. Então nós não temos nada. Se Deus tem nos dado a oportunidade de administrar, por que seríamos tão egoístas ou egocêntricos a ponto de querer tudo para nós, não querer dar nada para a obra do Senhor? Deus é o Criador e o Senhor está no controle de tudo. Então, esse princípio de Deus como Criador e Provedor mostra que tudo foi criado por Deus, tudo de bom vem dele, como eu já citei. Ele é a fonte, como diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. A bênção do Senhor enriquece, diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. E por isso nós devemos ser, sim, dizimistas, reconhecendo o Senhor como Criador e Provedor de todas as coisas. O segundo ponto, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. É o que nós já enfatizamos, vamos aqui reiterar, é outro princípio. O ser humano é despenseiro das coisas que Deus criou. E isso desde o princípio. Se você ler lá Gênesis capítulo 2, versículo 15, você vai ver que desde o princípio Deus colocou o homem como despenseiro. E o despenseiro não é dono. O despenseiro tem o seu senhor, a quem deve obedecer. E a avareza, o autor destaca,
quando a pessoa coloca o coração no dinheiro, é um pecado gravíssimo. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo equipara a avareza a pecados gravíssimos, também de ordem moral e assim por diante. Então a Bíblia é clara ao dizer que o amor do dinheiro, e Efésios 5, versículo 5 também diz que a avareza é idolatria. Então, concluindo, eu quero aqui mencionar 4 justificativas, entre aspas, para não querer dar o dízimo e enfatizar que todas elas são falsas. Então, na lição de hoje, temos aprendido que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, o dízimo é atemporal, e as respostas que eu deixo aqui para os críticos do dízimo são as seguintes. Por exemplo, os críticos dizem que o dízimo se refere exclusivamente a Israel, está relacionado ao sustento dos levitas, e hoje não existem mais levitas. Pois é, mas assim como no Antigo Testamento, a igreja hoje também precisa de manutenção. A igreja tem também as pessoas que trabalham na obra de Deus. O dízimo cristão, como nós enfatizamos, está ligado à ordem de Melquisedeque, então antecede a lei. Paulo fez uma referência ao dízimo levítico também. Então, quer dizer, o dízimo pertence à lei, num certo sentido, mas Paulo, de maneira análoga, ele diz que a igreja também, assim como os levitas precisavam do sustento, nós temos hoje trabalhadores na casa de Deus. Aliás, esse negócio de levita, hoje em dia se diz que o levita é apenas o cantor, né? Fulano é levita. Não. Os levitas, eles faziam outros trabalhos. Então, o levita, trazendo para os dias de hoje, é o trabalhador, é o obreiro da obra do Senhor, de maneira geral. O Senhor Jesus, um outro ponto importante, aqui em contraposição a essa ideia de que o dízimo se refere exclusivamente a Israel. Jesus jamais anulou o princípio do dízimo. O princípio está mantido dentro do contexto do reino. Jesus não anulou. Mas uma outra evasiva, o Novo Testamento não ensina sobre o dízimo. Também não ensina o contrário, né? Mas ensina, porque tem referência sobre o dízimo. Mas mesmo que não ensinasse diretamente, você não tem um ensinamento dizendo que é pecado dar o dízimo. Então, não há problema de você dar o dízimo, desde que você não atrele a salvação. Porque qual é o problema de guardar o sábado? Nós temos irmãos que guardam o sábado e ficam usando isso. Vocês falam do dízimo, mas e o sábado? O problema é que quem guarda o sábado atrela isso à salvação pelas obras. Você tem um costume de guardar o sábado, não quer trabalhar no sábado, é uma coisa. Agora, atrelar isso à salvação e dizer que aqueles que também não guardam o sábado não são salvos, aí que está o problema. É a salvação pelas obras. Então, não tem comparação uma coisa com a outra. Então, note que a Bíblia não contraria o dízimo e, pelo contrário, Jesus menciona o dízimo. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus fala do dízimo. E nós vemos ali o dízimo entre vários princípios que são atemporais. Por exemplo, Jesus ali condena a hipocrisia. Você não usa aquele texto para condenar a hipocrisia? Jesus ali não diz para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, que limpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Você não usa aquilo ali contra a hipocrisia? Então, por que você não pode usar também o mesmo texto que fala do dízimo? Porque Jesus falou que os fariseus davam o dízimo e se esqueciam do principal da lei. Jesus falou: olha, vocês têm que manter isso aí, vocês já dão o dízimo, isso é importante, mas vocês têm que também fazer o principal da lei. Então, estude com cuidado Mateus 23, 23, porque ele é um texto em apoio, é um texto que abona o princípio do dízimo, mostrando que o dízimo é atemporal. Além de Hebreus 7, que eu já citei, é um texto muito claro. Outro ponto que os inimigos do dízimo citam muito, né? Outro argumento, Jesus falou do dízimo antes da inauguração da igreja. Então, tudo que Jesus falou antes do dia de Pentecostes, que é a inauguração da era da igreja, não vale para nós. Veja que é um argumento que não se sustenta. O Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, não é para nós. E o sermão de Jesus sobre o Espírito Santo, João capítulos 14 a 16,
e aquela oração sumo sacerdotal do capítulo 17, que foi antes da inauguração da era da igreja, aquilo não serve para nós? Então, é um erro apegar-se a esse tipo de questiúncula. E outro ponto, o dízimo faz parte da teologia da prosperidade. E aqui nós já vimos que é uma distorção da verdade, porque se existe o evangelho da barganha, e nós condenamos, existe a verdadeira doutrina da mordomia cristã. A doutrina bíblica da mordomia não pode ser comparada com os falsos pressupostos da teologia da prosperidade, e fazer esse tipo de vínculo, como fazem os inimigos do dízimo, é uma sutileza de Satanás, e isso está muito claro aqui na lição. Nós contribuímos porque somos salvos, e não para ser salvos. E nós entregamos o dízimo por amor, mas também porque cremos que temos a obrigação de contribuir para a obra de Deus. Então, se alguém me perguntar, Pastor Ciro, nós devemos contribuir voluntariamente ou por imposição? Nós contribuímos voluntariamente, mas também temos consciência de que é um dever, é uma obrigação. Ah, mas por que 10%? Não pode ser 5%, não pode ser 10%? E por que eu tenho que contribuir na igreja onde eu estou? Ora, é uma questão de coerência. Você contribui onde você recebe os meios da graça. Se você quiser contribuir com outras instituições, contribua, desde que antes você entregue o dízimo na sua congregação. E por que 10%? Porque foi estabelecido desde o tempo de Abraão. Isso é atemporal. Deus sabe o que faz. 10% por quê? Você tem 100%. Para que criar polêmica em torno disso? Você está recebendo 100% de Deus, por que você não pode entregar 10% para a obra do Senhor? Não questione. Seja generoso, ajude, contribua, e Deus, claro, vai te abençoar. Mas não contribua por barganha, não contribua porque, vou receber em troca. Não, não pense nisso. Seja simplesmente generoso. O ato de dar faz bem. Quando você ajuda alguém, quando você contribui livre de interesses ou de segundas intenções, você já se sente bem, você já recebe, por assim dizer, uma recompensa, que é a alegria, a satisfação de estar ajudando o próximo, de estar ajudando alguém, estar contribuindo para a obra de Deus. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele vai te abençoar. A Bíblia diz que nós devemos fazer prova com Deus, nesse sentido de você contribuir, e você vai receber uma boa medida, recalcada, sacudida, né? Como diz a Bíblia, transbordante. Então isso é muito importante que nós façamos. Contribuir para a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo. Curta-o, compartilhe. E olha, não se esqueça de inscrever-se neste canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor.